Olá, meninas e meninos! Vamos para mais uma aula super interessante. Essa aula que eu vou dar para vocês hoje é a explicação de um caminho de mesa ou tonal. Para você fazer o caminho de mesa, você determina o tamanho que você quer, a largura desse caminho e o comprimento. Nesse caso aqui, eu determinei que o meu bloco ele vai ter 36 centímetros. Por que eu determinei que o meu bloco ele vai ter 36 centímetros? Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que olhar para o meu projeto e ver por quanto esse bloco que eu vou trabalhar, ele é divisível. Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar ele em quadrantes. O que significa quadrantes? Em quadrados, em 4 partes. Eu vou trabalhar nesse bloco aqui, ele dividido por 4 partes. Então, é você imaginar que eu vou ter que fazer 4 peças dessa daqui, olha. Vou ter que fazer 4 peças dessa daqui. Então, eu tenho que pegar um número que seja múltiplo por 6 ou por 3, certo? Porque no caso aqui eu tenho 3. Se eu tiver 2 blocos, se eu fizer isso daqui, eu tenho que duplicar. Então, se essa medida minha tem 3, obviamente, se eu unir os dois, eu vou ter uma divisibilidade por 6. Então, o meu bloco tem que ser divisível por 6 ou por 3, tanto faz. No caso aqui, por 6, certo? Então, como que eu penso esse bloco aqui? Eu vou pensar que eu vou fazê-lo em 4 partes. Vou dividi-lo em 4 partes. Então, deixa eu pegar, acho que esse tom aqui está mais visível para vocês. Certo? Então, se o meu bloco, se esse principal tem 36, este menor aqui, ele vai ter 18, certo? 18 e o total inteiro aqui, 36, certo? Vamos lá, então vamos começar calculando esse bloco de 18 centímetros. Eu tenho que lembrar que quando eu leio o bloco, eu leio ele em cima de uma grade. O que é uma grade? Eu jogo uma tela em cima, imagina que você esteja jogando uma tela quadriculada em cima e você vai ver a divisibilidade dele. Então, joguei uma tela em cima dele, ele está dividido por 3 partes. Eu tenho 1, 2, 3 partes. 18, que é o tamanho que eu quero, 18 dividido por 3 dá 6. Eu vou observar se o meu bloco tem uma peça inteira. Eu tenho peça inteira aqui e aqui e aqui. Eu tenho 3 peças inteiras. Então, 18 dividido por 3, 6. 6, Ana Cosentino, eu trabalho sempre com margem de costura de 1,5, que são 75 para cada lado. Certo? Se você trabalha com margem de 1, você tem que acrescentar mais. Se você trabalha com margem de costura de meio, você acrescenta mais 1. Eu acrescento sempre a largura do pé de máquina, que são 75. Então, eu vou pôr 75 de um lado, 75 do outro, 1,5 de costura. Então, 18 dividido por 3, 6. 6 mais 1,5 de costura, 7,5. Então, esses meus quadrados inteiros, eles vão ter 7,5 centímetro. Os quadrados que tem o triângulo, eu vou acrescentar, além da costura, mais 1 centímetro. Então, 7,5 mais 1, 8,5 centímetros. Então, onde eu tiver triângulos, eu tenho que cortar quadrados de 8,5 centímetro. Quantos quadrados eu tenho que cortar de cada cor? Para cada bloquinho desse, para cada bloco, para cada um do grande, eu vou ter que fazer 4 células. Vamos chamar isso daqui de célula. Para o grande, eu tenho que fazer 4 células. Para cada célula, eu vou ter que cortar 2 quadrados marrom de 8,5, 2 quadrados neutro de 8,5 e um quadrado neutro de verde de 8,5 e um quadrado neutro de 8,5 para fazer par com o verde. Na realidade, se você quiser cortar de uma vez só, você já pode cortar 3 quadrados neutros. Por que 3? 1, 2 e 3. Repetindo para o colorido com triângulos. 3 neutros de 8,5, neutro, 3 neutros de 8,5, 1 verde de 8,5 e 2 marrons de 8,5. Corta e deixa separado. Para o restante, 3 quadrados marrons de 7,5.
certo? Então, vamos lá. Aqui, olha, eu tenho um neutro e um verde para fazer o par, para fazer esse conjunto. Eu tenho 2 marrons com 2 neutros, 2 marrons com 2 neutros para fazer os pares do colorido. E para complementar, 3 marrons de 7,5. Então, para você fazer a escolha das suas cores, o que você vai fazer? Você vai, para cada cor que você decidir, você vai fazer esse esquema de corte aqui. Você vai cortar essa quantidade de blocos para montar uma célula, para depois montar o grande. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu escolhi 4 cores outonais. Eu escolhi o caramelo, o laranja, o amarelo e o marrom. Vou repetir a mesma coisa que eu expliquei aqui, eu só vou trocar essas cores aqui. Então, eu vou trocar o marrom pelo amarelo, o marrom pelo laranja e o marrom por esse amarelo. Aí eu vou conseguir montar um bloco desse. No caso aqui, eu montei 3 conjuntos, eu montei 3 blocos. Para fazer aquele caminho de mesa ali, daquele tamanho, eu montei 3 blocos. Que medida que tem esse caminho, Ana? É só você pensar e calcular. Se o meu bloco tem 36, eu faço 36 vezes 3 blocos. Eu tenho mais ou menos a medida da parte interna, fora as bordas que eu quiser colocar. Se a sua mesa tem 8 lugares, você pode aumentar. Então, você quer fazer com 4? A minha mesa tem 8 lugares. Normalmente eu faço com 8, 5 blocos. Eu faço 36 vezes 8 ou 36 vezes 4 ou 36 vezes 5, que é a quantidade do bloco grande que eu vou ter. Certo? Vamos lá para a execução? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer os verdes. Vou fazer a primeira parte dos verdes. Eu vou colocar fio reto. Como que eu sei o que é fio reto? Eu queria que a câmera puxasse bem a imagem para cá, olha. Fio reto com fio reto. Isso é muito importante para que o seu bloco não fique embabadado. Fio reto com fio reto. Como que eu determino onde está esse fio desse tecido? Eu venho aqui, olha, e puxo. Eu venho aqui e faço isso, ó. Eu puxo o tecido. Ele não pode ceder. Esse lado aqui, ele vai ceder, olha, eu vou puxar, olha o que ele acontece, ele até embabado um pouco. Esse tecido, a qualidade desse tecido, ele é muito boa, são os tecidos alecrim, esses tecidos são meus, não é porque são meus que eu estou falando não, mas realmente eu prezei por essa qualidade para que ele não deforme muito o tecido. Então, a quantidade de fios que eu pedi para colocar na confecção do tecido alecrim, ele é uma quantidade boa de tecido para que ele fique resistente. Então, isso ajuda muito na escolha na hora que você faz o fio. Se você compra um tecido com uma qualidade de fios, de pouca quantidade de fios, o que acontece? O tecido fica mais fino, a gramatura do tecido fica mais fina e na hora que você monta o trabalho, por mais que você tenha cuidado que você passe, o seu tecido embabada. Então, esse daqui realmente é um tecido com uma qualidade muito boa. Você que adquiriu realmente um tecido com uma qualidade muito boa, porque ele é firme. Então, isso ajuda muito na escolha, na observação do fio, da posição do fio. Fiz isso, o que eu vou fazer? Vou traçar uma linha diagonal, de ponta a ponta. Tracei uma linha diagonal de ponta a ponta. E vou fazer uma costura deste lado aqui e desse lado aqui. Aqui é que eu falo que eu determinei 1,5 de costura, porque eu pus 75 para cá e 75 para cá. Se você trabalha com 1, aqui você pode riscar meio e meio. Ana, eu não tenho muita prática para costurar. Deixa eu pegar minha placa aqui. Acho que vou deixar sem a placa, talvez visualize melhor para vocês. Vocês vão pôr direito do tecido com direito do tecido neutro, olha, direito com direito. Se você não tem muita prática, o que você pode fazer? Você pode pegar a sua régua e riscar os 75 milímetros para você passar exatamente em cima da onde você quer costurar. Então, você vem aqui, ó, você pode riscar exatamente em cima da onde você vai costurar. Venho aqui
E risco, aí não tem erro, você não vai costurar torto, porque você vai fazer a costura exatamente em cima dessas duas linhas e vai recortar no centro. Fez isso, escolheu o fio, escolheu não, viu o fio, colocou direito com direito, alfinete. Eu tô fazendo a explicação para uma menina que nunca fez, viu, gente? Bem detalhado para uma menina que nunca fez pet, está começando agora. Vai costurar exatamente em cima da linha. Eu já tenho aqui um costurado, olha, tá costurado exatamente em cima da linha. Nesse caso aqui ele não tá nem aparecendo porque eu não risco. Eu me baseio pelo pé de máquina, eu costuro pela largura do pé de máquina. Feito isso, você vai pegar a sua placa, o seu cortador. Deixa eu pegar aqui. Eu vou tirar essas peças aqui, que é a explicação de corte. Vou pegar minha placa, meu cortador. No caso aqui eu tô com uma placa giratória que me ajuda muito nesse sentido, olha. Vou vir aqui, vou posicionar a régua em cima da linha que eu tracei. Abro o meu cortador, eu estou no caso aqui com um cortador que ele é para destro e para canhoto. Essa outra parte aqui, que antes que alguém me pergunte, olha, essa parte aqui é para mão direita, essa daqui é para mão esquerda, para canhoto. Então esse é um cortador da Olfa de destro e de canhoto, olha. Ele é bem interessante. Então se eu sou canhoto, eu trabalho com essa parte de baixo, olha. Se eu sou destro, eu trabalho com essa parte de cima. Então essa é uma dica legal também. Cortei, olha. Ao cortar, o que eu já faço? Eu já venho e tiro essas pontas em diagonais, olha. Já tiro essas outras pontinhas aqui. Venho, vou pro ferro e abro a costura. Eu tenho o hábito de abrir todas as costuras. Nesse caso aqui, se você quiser, você pode vir passando ele do claro para o escuro também. Não tem problema, tá? Eu gosto, tudo que é triângulo, eu gosto de abrir costura. Eu acho que fica melhor a costura aberta para os encaixes. Por que que eu corto as pontinhas quando eu faço? Para já me auxiliar aqui, ó, ela não fica a ponta sobrando, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu já tenho os meus triângulos todos cortados e costurados. Aí eu vou vir, olha, agora esse passo aqui tá no amarelo, tá? Eu fiz ele no amarelo. A mesma coisa aqui, ó. Tem os triângulos neutros, os triângulos verdes feitos. Vou olhando no meu bloco principal, certo? Tô olhando no meu bloco principal. Venho aqui e venho aqui. E vou ter os meus triângulos individuais. Aqui eu já tenho ele costurado, olha, eu já costurei e deixei ele prontinho para emendar, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou emendar por faixas, olha. Eu vou vir aqui, vou colocar direito sobre direito, passo a costura, direito sobre direito, passo a costura. Nesse caso aqui, eu tenho posicionamento de canto com canto, olha. Então, aqui eu quero que a imagem, que o câmera puxe bem a imagem, que eu vou mostrar como que eu faço aqui, olha. Vou vir aqui, olha, direito com direito, direito com direito, olho bem esse alinhamento aqui, com esse alinhamento, acerto, coloco o alfinete na primeira linha aqui, olha, coloco o alfinete na primeira linha, venho aqui e faço a união. E vou passar uma costura
exatamente da largura do pé de máquina, 75 milímetros. Vou passar uma costura exatamente em cima aqui. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai vir aqui, olha, vai vir aqui e vai ter esta margem de costura. Esta margem de costura aqui é os 75 milímetros que eu deixei. Se você deixar meio, ele vai ficar bem estreito. Então, eu deixo 75 para ficar com esse espaço e vou, depois de feito todos os blocos, eu vou unir um ao outro. Quando eu unir um ao outro, preste atenção, olha, eu tenho aqui as minhas quatro peças feitas, certo? Eu vou ter que unir um ao outro para formar este grande aqui, olha. Eu vou ter que unir as quatro partes separadas para eu ter a união deste grande aqui, certo? Observe aquilo que eu falei, olha, que ele tem essas partes aqui. Muita gente fala assim, nossa, eu errei o bloco, tá sobrando. Não é erro, é acerto. Está sobrando porque você deixou a margem de costura. Então, agora eu vou unir um ao outro. Observa aqui o avesso do meu trabalho. Como facilita quando você está com ele todo passado. Fica um trabalho mais limpo, fica mais organizado. Aí eu vou vir aqui, olha, vou colocar bem nessa ponta aqui, olha, bem nessa ponta aqui, nessa união, com a união desse triângulo aqui, olha. Nisso eu sou bem chata, viu, gente? Porque ver pet com triângulo com ponta comida é muito chato. Olha, alfinete aqui, neste encaixe aqui, ó. Neste encaixe aqui. Fez isso, vai passar uma costura de ponta a ponta e vai unir. No caso aqui eu vou virar o alfinete só para poder abrir, para mostrar para vocês. Não tá costurado, tá? Ó. Desse lado aqui, marrom é para o lado esquerdo. Tá vendo? Para eu poder fazer esse encaixe certinho. Vou repetir o mesmo processo na parte de baixo. Feito isso, eu vou ter este bloco com todos esses encaixes aqui bem feitos. Olha, observe os meus encaixes, estão todos eles certinho. E vou repetir quantos blocos eu precisar. Eu vou fazer quantos blocos desse eu precisar, dependendo do tamanho da minha mesa. Nesse caso aqui eu fiz 3, porque a minha mesa não é a mesa que eu vou usar não é muito grande. Então eu tenho 1, 2 e 3. Observa, olha a posição do laranja. Observa que o de baixo, ele não está na mesma posição. O que eu fiz? Eu inverti, olha, eu fiz isso daqui. Eu inverti. Esse daqui tá o laranja para minha mão esquerda, olha. Aqui eu virei para a direita, eu viro ele para a direita e aqui eu viro ele para a esquerda novamente. Repetindo, ó. Esquerdo, laranja, viro o bloco para a direita e depois viro o bloco para a esquerda novamente. Então, eu faço um movimento direito, esquerdo, direito, esquerdo. Ele me dá esse efeito de jogo de cores. Se eu repetir todos da mesma posição, vai ficar muito simétrico, vai ficar tendo um outro efeito. Não é que ele fica feio, mas ele dá um outro efeito. Eu achei que ficou mais interessante você brincar com esse jogo de girar para a esquerda e para a direita. Ao terminar, vai colocar uma borda de 5 centímetros para que ela fique com 3,5 e uma de 8 para que ela fique com 6,5, certo? Então, depende da largura que você quer. Se você quiser mais largo, você desconta a medida do bloco e divide essas bordas na quantidade que você precisa. Terminou? Coloca manta, forro. Eu usei a manta âmbar. Eu gosto de trabalhar com a manta âmbar. Pode usar R1 também, que fica bom. Coloca forro. Coloquei um forro de tecido claro, olha. Coloquei um forro de tecido claro e fiz um quilt livre. Comecei quiltando os blocos, depois quiltei as bordas e finalizei com viés
de 6 centímetros dobrado ao meio, fazendo o canto mitrado direitinho, certo? Espero que vocês tenham gostado e aproveite bem esta aula. Beijo e até a próxima!